Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. É muito bom estarmos na casa do Pai. Nos achegamos aqui a cada dia, a cada manhã, também na parte da noite. Sempre coisas novas para a minha vida e para a sua. Amém. A palavra de Deus é a novidade de vida, irmãos. E Ele é aquele que sempre trará para a minha vida e para a sua vida novidade da parte dEle. Eu estou um pouco com crise alérgica, então se porventura minha garganta falhar, a gente parar um pouquinho aí, mas que o Senhor tenha misericórdia da serva dEle, amém? Abra sua Bíblia em Êxodo 33. Êxodo 33. Deus tem uma porção para nós na manhã desse dia. Ele é aquele que te chama para algo novo. Você acredita nisso? Tem coisas que o Senhor quer nos revelar na palavra dEle, que por vezes, irmãos, Ele vai nos preparando para revelar. Êxodo 33 diz assim: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Verso de número 2: enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Eu vou ler só até essa parte, mas nós vamos ler todo o decorrer desse texto. Deus Santo, eis aí a leitura da tua palavra. Revela-nos, Senhor, comunica os teus segredos, Pai, as tuas riquezas da tua palavra, a nossa vida na manhã desse dia. Nós que estamos aqui, Senhor, ouvindo nesse exato momento, aqueles que estão ouvindo pela transmissão e ainda ouvirão, queremos, Senhor, receber a tua porção. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podei vos assentar, irmãos. O nosso Deus, Ele é bondoso. Obrigado, meu irmão. Ele é maravilhoso e Ele me chama e te chama a algo especial na manhã desse dia. O tema dessa palavra para a minha vida e para a tua é: vem para a fenda que tem direção para você. Vem para a fenda que tem direção para você. Quando nós olhamos esse texto aqui, esse texto, ele nas entrelinhas vem revelando toda a trajetória do povo de Israel. Tudo aquilo que Deus havia feito por aquele povo, todos os milagres, todos os sinais, todos os prodígios que o Senhor havia feito. Esse texto de Êxodo 33 vem relatando. Só que até Moisés chegar a esse chamado que Deus estava ali, mostrando para ele que havia um lugar separado. Repita comigo: há um lugar separado na fenda da rocha para mim. Lugar especial, irmãos, e lugar individual para mim e para você. Há um lugar que o Senhor me chama e te chama para estar. Mas até você chegar nesse lugar, Deus, Ele na sua caminhada vai revelar algumas coisas para você que vai ser necessário que você faça. Porque até você chegar na fenda, que é o lugar de direção que Deus tem para você e para mim, Ele vai trazer para você revelação, quebrantamento e busca constante. São 3 coisas até você chegar nesse lugar. E quando você chega nesse lugar, Deus vai trazendo para você coisas especiais da parte dEle. E quando nós olhamos esse texto, do verso 1 até o verso 3, diz assim: disse o Senhor a Moisés:
Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito a qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerríveis. Irmãos, a primeira coisa que Deus quer trazer para mim e para você, até você chegar na fenda, no lugar que Deus tem de direção para você e para mim, é revelação. E que revelação é essa, irmãos? Promessa cumprida não é garantia de ter a presença. Escute isso, isso é uma palavra revelada para mim e para você. Aquele povo, ele tinha uma promessa, como eu e você temos promessas diante da presença de Deus. Deus, ele tem prazer em cumprir tudo aquilo que ele me prometeu e te prometeu. Só que, irmãos, a promessa, estarmos indo em direção à promessa, vendo toda a trajetória sendo cumprida de uma promessa na minha vida e na tua, não é garantia de termos a presença do Eterno. Porque havia uma promessa para aquele povo. O povo tinha recebido uma promessa desde lá de Abraão. Queria que, porventura, os irmãos da mídia pudessem me ajudar. Gênesis 12, 7, nós vamos olhar isso com um pouquinho de calma, para você ter noção do que é ter a promessa cumprida. Mas a promessa, o cumprimento da promessa não te garante a presença. Se você não tiver algumas coisas diante da vontade de Deus. Diz assim: apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. Essa terra o Senhor havia prometido a Abraão, que daria a descendência de Abraão. Então, o Senhor é aquele que vela pela sua palavra para a cumprir, amém? Porque quando Deus decreta algo sobre a minha geração, sobre a sua geração, o Senhor vai nos perseguir até cumprir isso, porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. E o povo tinha uma promessa. Eles estavam debaixo da bênção de seus antepassados. Promessa dos seus antepassados, aqueles que serviam lá atrás. Talvez você não saiba, mas algumas bênçãos que tem te alcançado hoje, seja por conta de obediências de vidas lá atrás. Abraão foi alguém escolhido por Deus, que o Senhor falou: anda na minha presença, Abraão, e seja perfeito. Ou seja, eu preciso que você priorize a minha presença. Eu tenho coisas grandes para realizar na tua vida, mas olha, Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Havia um legado de obediência. Havia ali, o povo estava debaixo de bênçãos, de promessa que Deus havia feito. Bota em Gênesis 13, por favor, meu irmão, do verso 14 ao verso 18. Havia um legado de obediência sobre aquela geração, do verso de número 14, isso. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. Ou seja, Abrão percorreu a terra como Deus havia ordenado, mesmo sem ver a promessa. Abrão estava em direção à promessa, obedecendo, ou seja, havia um legado de obediência perante aquele povo lá de trás. E diz a palavra do Senhor que o Senhor estava velando para cumprir. Gênesis 28, do verso 10 ao 17. Eu preciso pontuar algumas referências para que você entenda a trajetória desse povo. Do versículo de número 10 ao 17 diz: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã.
E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. Observe que ele colocou a cabeça sobre pedra e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. A mesma coisa que o Senhor havia falado para Abraão. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! E este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou pedra que tinha posto por sua cabeceira e pôs-se por coluna e derramou azeite em cima dela. O Senhor foi com as gerações para cumprimento de promessa. E diz a palavra que quando chega em Jacó, o Senhor diz assim: olha, eu te perseguirei, eu te envolverei até que te seja cumprido tudo que de ti eu havia dito. Ou seja, havia uma promessa sobre a geração daquele povo. A bênção de fartura e a prosperidade estava a caminho daquele povo. Só que existia algo, irmãos. Deus estava para dar a conquista para o povo. Só que existia algo. A dura cerviz do povo impedia a presença. Diz a palavra do Senhor no verso 3 de Êxodo 33. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. A primeira revelação que o Senhor quer me dar e quer te dar é que promessa cumprida não é garantia de ter a presença. Promessa de fartura, promessas de bênçãos, promessas de conquista não é a garantia de presença. Por vezes recebemos cumprimento de promessa, mas ainda temos dureza de coração, dura cerviz. Quando nós vamos pesquisar um pouquinho sobre a dura cerviz, é como se fosse fortificações, irmãos. Fortalezas dentro de nós, que impede o agir sobrenatural da presença do Senhor em nós. Deus quer agir com sobrenatural na minha vida e na sua vida de maneira contínua, de maneira que Ele revele a vontade dEle na tua trajetória e na minha trajetória. Diz a palavra do Senhor que o Senhor, quando se revelou ali para Jacó, Ele colocou ali uma pedra, deitou a sua cabeça sobre aquela pedra. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, Jesus Cristo é a palavra revelada, é a revelação perfeita, para que eu e você possamos andar em direção à fenda, ao lugar que Ele quer que você e eu estejamos estreitamente na vontade dEle. Porque fenda, irmãos, é um espaço estreito. Fenda é algo reservado da parte do Senhor, mas existem fortalezas que o Senhor quer quebrar na minha vida e na sua vida.
que você peça ao Senhor na manhã desse dia, Espírito de Deus, revele a minha mente, traga a luz da minha mente, Senhor, aquilo que é fortaleza, aquilo que é dura cerviz na minha vida, que só está fazendo eu olhar para a promessa e não enxergar que a tua presença já se foi. Porque por vezes, irmãos, estamos focando nas bênçãos, na prosperidade, naquilo que Deus prometeu. Eu estou a caminho, estou vivendo uma vida próspera, as bênçãos têm me alcançado, mas a presença já se foi. Porque Deus é aquele que tem prazer em cumprir promessa, porque Ele vela pela sua palavra. Ele declarou coisas grandes, sublimes sobre a minha vida e sobre a tua. E Ele há de cumprir na minha vida e na tua. Mas por vezes tem coisas que ofuscam a nossa visão da presença. O Senhor é aquele que quer me esclarecer e quer te esclarecer que a prioridade na minha vida e na sua deve ser a presença. E Deus ali revelou para aquele povo. Deus naquele primeiro momento diz, olha só, não vou no meio de vocês não. Eu vou cumprir a promessa. Porque eu havia declarado lá atrás. Há um legado de obediência seguindo vocês. Mas vocês ainda estão com fortalezas. Vocês ainda estão com dura cerviz. Vocês ainda estão com reservas. Eu quero dar direção, eu quero dar condicionamento para que você esteja no lugar que eu separei para você, mas você ainda tem dura cerviz, você ainda resiste à minha direção. É como se Deus estivesse dizendo para mim, para você assim, olha só, o meu cajado está te direcionando como ovelha. O meu cajado está te dando um rumo como ovelha. Mas você quer ir para outro canto. Você quer resistir ao comando do meu cajado, da minha direção. Você quer resistir à minha vontade. Mas eu sou aquele que estou dizendo, ó, eu preciso te revelar isso. Peça ao Senhor, assim como eu tenho pedido, irmãos, Senhor, o que existe de fortaleza na minha vida que eu preciso que o Senhor retire, para que eu tenha muito mais a tua presença. Segunda coisa, primeira coisa é revelação, a segunda coisa, quebrantamento. Para que você venha para a fenda, na direção que Deus tem para você, Ele quer que haja quebrantamento. E muitas vezes, irmãos, a má notícia traz choro, traz humilhação e traz quebrantamento. Porque no versículo 4 de Êxodo 33 diz assim, ouvindo o povo esta má notícia, pôs-se a prantear. E nenhum deles vestiu os seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Deus deu uma má notícia para aquele povo. Olha só, não vou no meio de vocês não. Pode ir conquistar a promessa. Porque Deus queria que houvesse um quebrantamento naquele povo. E aquilo foi uma má notícia. Por vezes, má notícias que nos chegam da parte permissiva de Deus, é para que eu e você nos quebrante. Para que haja quebrantamento diante da presença do Senhor. Má notícia traz choro, humilhação e quebrantamento. Pare de se alegrar quando o momento é de choro. Porque por vezes queremos dar festa, tocar tamborim, tocar alarido, colocar atavios, porque atavio, irmãos, era a aparência de festejo. O povo precisava parar de viver de aparência. É como se Deus dissesse assim, está tudo dando errado, e você está se alegrando em vez de se humilhar e prantear diante da minha presença. Está tudo dando errado, tu não se humilha e fica dizendo que está tudo sendo, aparentemente, festejo. Mas Deus está dizendo, ó, é momento de parar de viver de aparência e se humilhar. Se humilhar para que o Senhor decida o que lhe é favorável. Porque quando Deus pede para o povo dar a má notícia, Deus diz assim, olha só,
Tira, pois, os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Olha isso, irmãos. Deus não sabe o que vai fazer conosco? Ele está dizendo assim, para que eu saiba o que te hei de fazer. Deus não sabe o que vai fazer conosco? Ele sabe, irmãos. Mas Ele está dizendo assim, eu quero que você se humilhe, eu quero que você se quebrante, eu quero que você clame em choro, em pranto, para que eu te seja favorável. Favorável, é quebrantamento para que eu te seja favorável. Então para de se alegrar quando é tempo de choro, para de viver de aparência. Conquiste a promessa, mas não abra mão da presença. Que possamos nos quebrantar diante da presença do Senhor, porque má notícia quando vem é para que haja choro, quebrantamento e humilhação. Terceira coisa, vem para a fenda que tem direção para você. Ele te deu revelação, Ele te chama para quebrantamento e Ele quer busca constante. Haja o que houver, não pare o que te é costume, buscar ao Senhor. Haja o que houver, que isso seja selado na minha vida e na tua vida, tu que ouve nessa manhã, tu que ouvirá algum dia essa palavra, haja o que houver, aconteça o que acontecer, não pare o que te é de costume, buscar o Senhor. Diz a palavra de Deus, no verso 7, ora Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor, saía à tenda da congregação. Era de costume o povo sair para buscar o Senhor na tenda da congregação. E diz o texto que estava fora do arraial, quando Moisés saía para a tenda, para fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da tenda, e olhavam pelas costas, até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia a coluna de nuvem, punha-se à porta da tenda. O Senhor falava com Moisés, todo o povo via a coluna de nuvem, se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da tenda adorava ao Senhor. Não deixe de buscar. Busque constantemente. Haja o que houver. Veio notícia má, busque ao Senhor. Quebrante-se perante ao Senhor. Veio notícia alegre, continue buscando ao Senhor. Está indo em direção à promessa, continue buscando ao Senhor. Busque constantemente. Imite aquilo que chama o céu para perto. Moisés armava a sua tenda para fora e buscava ao Senhor. E a nuvem de coluna descia. Imite aquilo que atrai a presença. Tem alguém buscando? Você está vendo que tem gente cedendo? Imite, vou buscar também. Tem alguém jejuando, se humilhando, se quebrantando, vou jejuar e me quebrantar também. Talvez o Senhor tenha a resposta favorável para mim, para que Ele saiba o que me há de fazer. O povo, com aquela má notícia, começou a querer buscar o Senhor. Através da revelação, do quebrantamento, da busca constante, o povo entendeu o que é prioridade. Escute isso. Entenda hoje o que é prioridade. Deus tem prazer em cumprir promessa. Ele é bondoso, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. É dele, é a essência dele. Emuná, fidelidade é a essência dele. Então, cumprir promessa é algo que vai vir, irmãos. Mas Ele está dizendo para mim e para você, vem para a fenda que tem direção para você. Entenda o que é prioridade. Viver em sinceridade é prioridade. Verso 11 diz assim, de Êxodo 33. Falava o Senhor a Moisés face a face.
como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço de Josué, servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Ele estava imitando aquele que buscava o céu para perto. Josué estava imitando aquele que buscava o céu para perto. O povo começou a entender o que era buscar e chamar o céu para perto, porque a presença era prioridade. Não era a conquista da promessa, e nós vamos ver isso no texto. O verso 12 diz assim: disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que te conheça e ache graça aos teus olhos. É considerada que esta nação é teu povo. Moisés estava declarando sinceridade para o povo. Moisés estava dizendo assim, Senhor, quem irá comigo? Moisés estava declarando assim, olha só, eu estou inseguro. O Senhor não diz que o Senhor é comigo? O Senhor não diz para mim que o Senhor tem bênçãos e que eu achei graça aos teus olhos? Mas, Senhor, olha só, quem é que vai comigo? E outra coisa, Senhor, deixa eu te ser sincero aqui, é teu povo. Porque quando o Senhor fala para Moisés assim, olha só, Moisés, pega esse povo aí, que está contigo, e sobe com ele, para a promessa que eu declarei. Mas Moisés está dizendo assim, ó, é teu povo. Senhor, o Senhor está dizendo que eu achei graça aos teus olhos. É como se Moisés dissesse para Deus assim, Senhor, eu abri mão de muita coisa. Eu renunciei, Senhor. Vivi uma vida separada em santidade para te agradar. Eu tenho sinceridade no meu coração, mas agora eu estou inseguro, porque o Senhor está dizendo que esse povo, não, eu estou te lembrando, é teu povo. É Deus dizendo assim para mim e para você, olha só, quando você tem a consciência de que o Senhor é prioridade na tua vida, quando você tem a consciência de que você está vivendo uma vida de separação e de santidade, pode ter segurança de ser sincero diante de Deus e dizer tudo o que você está sentindo. Senhor, eu estou inseguro, o Senhor disse para mim que o Senhor iria à nossa frente, olha só, agora eu já não sei mais o que eu tenho que fazer, Senhor, estou inseguro, porque o Senhor está dizendo que já não é nem mais teu povo, está dizendo esse povo aí, mas eu quero te lembrar, Senhor, que é teu povo. É Deus dizendo assim, para mim e para você, você é meu filho, minha filha, lembra da minha palavra ao meu coração que sou o teu Deus, porque eu velo pela minha palavra. E se eu declarei lá atrás que era meu povo, pode me lembrar. Pode me lembrar. É Deus dizendo assim, o que eu falei contigo? O que eu declarei ao teu coração há tempos atrás? E que talvez hoje você está lembrando, mas que você ainda está inseguro. Você ainda se coloca inseguro. Se Deus é a tua prioridade, abra os teus lábios. Abra os teus lábios e declare tudo aquilo em sinceridade que te é insegurança. A presença do Senhor era prioridade para a vida de Moisés. A presença do Senhor tem sido prioridade na minha vida e na sua. Mais do que cumprimento de promessa. Porque Ele tem prazer em cumprir, Ele tem prazer em me alegrar e te alegrar. Ele tem prazer em cumprir, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ele tem prazer em cumprir, dizer que vai adiante de ti, despedaçando os ferrolhos de ferro, as portas de bronze.
Ele tem prazer em abrir caminhos. Ele tem prazer em abrir porta onde não há porta, onde não há possibilidade. Ele tem prazer em curar enfermidades que são impossíveis ao olho do homem. Mas tu tens feito do Senhor a tua prioridade mais do que cumprimento de promessa? Ele me chama e te chama, vem para a fenda, porque eu quero te dar direção, Moisés. Vem para a fenda, povo, porque há um lugar em mim. Vem para a fenda, meu povo, porque há um lugar em mim. Diz a palavra do Senhor, a partir do verso de número 14, de Êxodo 33, respondeu-lhe o Senhor a Moisés: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Era Moisés dizendo assim: eu não quero cumprimento de promessa não, se tu não estiver comigo, Senhor. Eu abro mão da promessa, mas eu quero o Senhor comigo. Que adianta eu ter promessa e não ter a tua presença? Era Moisés dizendo assim: que adianta eu ter prosperidade, saúde? Que adianta eu ter bênção financeira? Que adianta eu ter muitas coisas sobre essa terra, nesse mundo, se a tua presença não está comigo? Não adianta, irmãos. É como saquetel furado, vai ter e vai perder. Não é algo que vai ser constante. Não é algo que vai ser seguro. Crede no Senhor, crede na rocha fiel, que é Jesus Cristo. Ele é a rocha fiel e estará seguro. Com Ele, com a presença, a segurança. Sem a presença, nada do que você tiver é seguro. Nada do que você tiver vai ser algo permanente, duradouro. Mas na fenda, Deus está dizendo para mim e para você: vem para a fenda, que tem direção para você. Na fenda tem lugar reservado. Quando vamos numa festa, irmãos, às vezes alguns lugares são reservados para nós. Às vezes não, você vai chegar e vai procurar um lugar porque já tem as reservas. Mas Deus está dizendo para mim e para você, que é povo dele, nação santa, povo escolhido, separado. Na fenda tem um lugar reservado para mim e para você. Lugar único para mim e para você, do tamanho certo, meu e seu. O verso de número 15 diz assim: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Verso de número 17 diz assim: disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Vai para o verso 21 agora. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a rocha. Há um lugar junto a mim, Moisés. Junto à rocha. Há um lugar reservado para você. E esse lugar reservado para você é onde Ele quer mostrar a glória dEle. O verso de número 18 diz assim: então Ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Deus é lindo, irmãos, porque quando nós pedimos algo da parte do Senhor, Deus vai revelando na sua palavra o que Ele tem de mais profundo para mim e para você. Moisés pediu para ver a glória do Senhor,
Mas o Senhor fala com Moisés de face. A resposta do Senhor, no verso 20, diz assim, e acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. É Deus dizendo para Moisés assim, Moisés, tu está pedindo algo que precisa haver um preparo, Moisés. Tu está pedindo algo que precisa haver um preparo. Porque, irmãos, ter um lugar reservado na presença de Deus é ter um lugar separado, no tamanho certo, na medida certa. Porque Ele tem prazer em agradar a minha vida e a tua vida. Só que tem lugares que o Senhor reserva para mim e para você, que é lugar de cuidado, porque se Ele mostrar tudo que Ele tem para mostrar, talvez a minha estrutura e a sua estrutura física não vai suportar. Quando Deus falou para Moisés, há um lugar junto a mim, Moisés, sobre a rocha. Eu estou dizendo para você, há um lugar em que você ali vai estar protegido para ver até onde você vai aguentar e suportar ver. Porque por vezes queremos estar, irmãos, recebendo algo da parte do Senhor, que às vezes não estamos prontos para receber da parte dEle. Mas Ele quer reservar um lugar junto a Ele, para reservar e falar aquilo que da parte dEle cabe para mim e para você. Tamanho certo, medida certa, porção certa. Porque é um dia de cada vez. É uma porção para cada dia. É um maná para cada dia. É Deus dizendo assim, para de querer amontoar. Amontoar, porque pode estragar, pode levedar, porque às vezes queremos amontoar coisas, e coisas, e coisas, e coisas na desculpa, porque é um maná, tá bom, mas é uma porção para cada dia. Porque se for ajuntar demais coisas que podem trazer para você levedo, vai estragar. Vai dar ruim. Deus é um Deus, irmãos, que tem um lugar reservado para nós. E na fenda há um lugar reservado. Na fenda tem pedido atendido. Quando Ele coloca você e a minha vida na direção, tem pedido atendido. Olha o verso 19 de Êxodo 33. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Quando Moisés pede para ver a face do Senhor, quando Moisés pede para ver a glória do Senhor, Deus estava dizendo para Moisés, olha Moisés, eu vou atender o teu pedido, mas na medida certa, na porção certa, eu vou colocar você no lugar onde eu preciso que tu esteja. Verso de número 22 diz assim, quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Era o próprio Deus colocando Moisés no espaço, no local onde Deus queria que Moisés estivesse, entre a fenda. É Deus dizendo para mim e para você, eu vou atender o teu pedido, Moisés, mas na minha medida. Eu vou atender o teu pedido, Moisés, mas no lugar reservado que eu separei para você. Porque você tem priorizado a minha presença. Porque quando você pede a glória, Moisés, eu estou entendendo que você quer ver é a minha presença. Constante com você, na tua trajetória, independente de promessa sendo cumprida ou não, eu tenho visto o teu coração, mas em cumprimento à minha palavra, eu vou atender o teu pedido, Moisés.
Aquilo que você tem pedido, eu não sei quais são os teus pedidos, eu sei quais são os meus. Mas aquilo que você tem pedido, o Senhor há de atender no momento certo, na hora certa e no tamanho certo. Porque há um lugar reservado na fenda para mim e para você, para Ele atender pedido. Na fenda tem cuidado e tem cobertura. Quando estamos, irmãos, sendo chamados para a fenda, que tem direção para nós, Ele quer nos trazer revelação, quebrantamento, busca constante e nos colocar na medida certa da fenda, no lugar reservado correto, para atender pedido e para nos dar o cuidado necessário e a cobertura espiritual devida. Porque diz o texto, assim no verso 23 de Êxodo 33, depois em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Porque, irmãos, nenhum homem que viu a face do Senhor viveu, disse o Senhor para Moisés, ou seja, era a medida certa, a porção certa, para o momento certo. E havia ali o cuidado de Deus. Porque ter o cuidado de Deus na nossa vida, irmãos, é ter a cobertura, a proteção para coisas que os nossos olhos não conseguem ver. Não está pronto para alcançar. A Bíblia diz que quando o meu corpo e o seu corpo, que é mortal, se revestir da incorruptibilidade, da imortalidade, assim, quando chegar, assim nós veremos como realmente Ele é. E entenderemos algumas coisas que não entendemos hoje. O próprio Deus te coloca em certos lugares para te preservar. Porque tem coisas que pedimos que a nossa estrutura física, emocional, psíquica e espiritual não está pronta para receber. Isso é cuidado revelado na fenda. Deus colocou Moisés na fenda e estendeu a mão. Eu preciso te cobrir aqui, Moisés. Ele estende a mão para cobrir aquilo que muitas vezes para nós é morte. A mão estendida era para cobrir Moisés daquilo que poderia ser morte. Moisés não podia ver a glória de Deus, porque para ele ia ser morte. Ou seja, Deus nos cobre por cuidado, para nos dar livramento, para nos dar proteção. Salmo 139, verso de número 4. Abra sua Bíblia aí. Salmo 139. Amém. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão, como ele fez com Moisés. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que ali tu estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. A mão do Senhor, irmãos, cuidando, me dando cobertura, te dando cobertura, me protegendo, te protegendo, mostrando cuidado para não tomarmos decisões precipitadas e comprometer todo o nosso futuro. Porque é Deus nos colocando no espaço certo, na medida certa, para não comprometer o nosso futuro. É Deus dizendo assim, cuide da tua vida, vem para a minha direção, joga por terra tudo aquilo que é fortaleza dentro de você, dentro do teu coração, que impede você de avançar para aquilo que Deus tem para você, para a medida certa, para a unção certa, para a presença dEle, a cada dia mais, com
deseja para a minha vida e para a sua vida. Receba o cuidado de Deus na manhã desse dia, porque Ele tem um espaço reservado para mim e para você. Existirão coisas na minha caminhada e na sua caminhada que pode tirar você da rota, do caminho. Se coloque de pé. Mas que você queira estar diante da fenda, no espaço correto. Lembra quando Deus falou para Moisés: Moisés, olha só. Você, Moisés, vai só tocar na rocha. Você só vai tocar e vai sair água para todo esse povo. Diz a Bíblia que Moisés bateu na rocha. Feriu a rocha, fez uma fenda na rocha. E por causa disso, Moisés não pôde estar indo para a terra prometida. O lugar que Deus tem reservado para mim e para você não pode ser tirado por causa de aborrecimento do povo. O povo aborreceu Moisés. Quem tem te aborrecido? A rocha, que é Jesus Cristo, já morreu na cruz, já foi ferida. A rocha, Moisés, já foi ferida. Já houve a fenda. Então pare de se ferir, pare de se culpar. Pare de ficar dando ouvido àqueles que te ferem. Porque eu tenho promessas para cumprir na sua vida, Moisés. Mas não perca a promessa por causa do povo, por causa daquilo que você está vendo, por causa de murmuração, por causa de povo que está resmungando. Deus está dizendo para mim e para você, ó, na fenda tem direção. Eu estou te dando direção. Busque a minha revelação, a revelação da minha palavra. Eu sou a rocha fiel. Busque se quebrantar diante da minha presença. Vão haver até mais notícias, mas é para que haja quebrantamento. É para que você se humilhe, para que você tire os atavios, as roupas, os pendentes e chore e pare de andar de aparência, porque a aparência não me engana, Moisés. Eu quero um coração sincero. Diga para mim aquilo que você se sente inseguro, aquilo que te traz tristeza, aquilo que te aborrece, aquilo que tira você da rota. Abre o teu coração, Moisés, porque eu tenho um lugar junto a mim. É esse lugar aqui, Moisés, na fenda da rocha, onde eu vou estar te cobrindo, onde a minha mão vai estar te protegendo, onde eu vou estar te preservando de tudo aquilo que é mal, Moisés, de tudo aquilo que vai impedir você de conquistar a promessa. Então não venha ferir a rocha, Moisés. É só para tocar, é só para ouvir a minha palavra e obedecer. Não importa o que estão falando, não se contamine o teu coração, não se turbe o teu coração. Crede, Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, há um lugar reservado para mim e para você no céu, irmãos. Há um lugar reservado. Não perca o céu, não perca a promessa do céu sobre tudo aquilo que você tem para conquistar nessa terra, que é passageiro. Deus, obrigado pela tua santa palavra.